acontecendo, Senhor, mortes também pela fé, morte dos nossos irmãos moçambicanos. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia do norte, oh Deus, de Moçambique. Pai, que haja cada dia uma oportunidade da proclamação do Evangelho. Levante mulheres e homens corajosos, oh Deus, que vão para esses lugares sem reserva, mesmo quando há ameaça de morte, Senhor. Que essas pessoas possam ser esses mártires, Senhor, que vão lá para proclamar o Evangelho. Que todos nós sabemos que é o seu poder, ó Pai, para a salvação da humanidade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem tomar os lugares. Como estávamos a dizer ontem, antes de quando nós terminamos a nossa meta ontem. Ontem caminhamos ali de Moropo até Zalala. Tudo um pouco está a doer aqui. Então tem que ver às vezes a posição que se fica. Está a doer um pouco de tudo. E Rosário disse que em algum momento vai se revelar Zalala amanhã, né? Então, na verdade, mas foi bom caminhar, foi bom. Nosso alvo era chegar a Zalala e nós chegamos, graças a Deus, foi bom. E com algumas dores, vão me desculpar com algumas dores, os movimentos vão ser muito lentos, né? Vão ser muito lentos, muito restritos, para não dar mas graças a Deus. Essa semana sim, a semana que terminou, no dia 31 de outubro, nós celebramos 508 anos da Reforma Protestante. Quando tudo se parecia perdido, um homem se levantou e declarou essas palavras, que o justo viverá pela fé, lá em Romanos, no capítulo 1, nos versos 17. Vale lembrar, queridos irmãos, que no século XVI, a igreja havia se afastado da verdade, da palavra de Deus, substituindo pelas tradições humanas. O povo ficou longe das Escrituras e o perdão tinha que ser comprado, mas Deus, usando a vida de Martinho Lutero, declarando em si essas palavras, que o justo viverá pela fé, e mostrando que a salvação é um dom gratuito que vem da parte de Deus. E é isso que, como a igreja, como protestantes, nós queremos celebrar a Deus pela oportunidade de ter usado vários outros homens, mas em particular aqui Martinho Lutero, que trouxe essa razão, que Deus usou a vida dele para servir de instrumento de se voltar à verdade. Essa verdade que foram colocadas, ou nasceram então os 5 pilares daquilo que nós chamamos pilares da Reforma Protestante, que são estas: somente as Escrituras. As Escrituras, ela tem a autoridade suprema. Somente a fé, por meio da fé, nós recebemos a justificação. Somente a graça, causa da nossa salvação. Somente Cristo, que é o nosso mediador e o nosso intercessor. Somente Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. E nós temos essa oportunidade porque Deus levantou homens para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos ter essa oportunidade de ouvir a sua palavra, estudar a sua palavra e
desfrutar dessa maravilhosa graça que vem do nosso bom Deus. Amém? E 508 anos já passaram, né? Mas o Evangelho nós precisamos levar, anunciar, pregar. Não só vamos ficar na história, mas vamos pregar, vamos dar a conhecer a Cristo às nações. Glória a Deus, amém? Semana passada, nós estávamos a compartilhar aqui sobre ansiedade, era a mensagem que nós compartilhamos juntos. Sentimos a necessidade, vivemos num mundo hoje com muita depressão, um mundo com muita ansiedade. Dizíamos nós que a depressão é um momento, é o presente, aquilo que envolve a nossa vida, mas a ansiedade é essa incerteza do amanhã, a incerteza do futuro. E vimos em Lucas, vimos também em Filipenses, Jesus falando em Lucas, como Paulo falando em Filipenses, que nós não deveríamos andar ansioso por coisa alguma. Coisa essa que todo ser humano tem a dificuldade. Eu dizia, eu tenho, eu passo essa luta de ansiedade, essa incerteza. Mas mesmo que eu passe essa incerteza do amanhã, no meu dia a dia, com algumas coisas, eu não irei resolver nada. Eu não irei fazer basicamente nada. Isso Paulo nos convidava, como também Jesus convidava a quem? A confiar, a buscar no Senhor, porque Ele conhece o nosso amanhã. Nós não conhecemos amanhã, mas Deus sabe, Deus conhece. Então a sua ansiedade fica fora, a sua ansiedade fica longe e confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. Ore. Dê ações de graças a Deus. Suplique a Deus pela sua vida, pela direção, para que Ele faça a sua vontade e não a minha vontade. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 3, nos versos 12 a 16, que passamos a ler juntos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, ou da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andamos a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Nosso bom Deus, nosso Pai, nós queremos chegar diante de Ti e pedimos, ó Pai, que Tu possas abrir os nossos corações e a gente possa aprender de Ti nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos gratos, ó Jesus, pela Sua palavra e nos direciona essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Na verdade, eu vou usar o título dessa mensagem como extraindo da parte do texto na seguinte forma: prossigo para o alvo. Palavras de apóstolo Paulo. Era muito comum quando nós lemos a carta de apóstolo Paulo, ele gosta principalmente de usar duas metáforas. Uma como soldado, nós, o crente como soldado, e a outra, o crente como atleta. E a metáfora que o apóstolo Paulo usa aqui, nesse texto que nós lemos, é mesmo atleta.
o apóstolo Paulo, ele ensina ou apresenta a vida cristã como uma corrida. E ele pretende encorajar os irmãos de Filipos aqui a não focar com o passado, mas sim com determinação olhar em frente, buscando a vida eterna com Cristo. Então ele vai apresentar aqui que a vida cristã é como essa vida, é como essa corrida que um atleta se coloca à disposição para prosseguir no seu objetivo, que é a meta final. Aqui Paulo, quando ilustra essa passagem, não está a chamar uma corrida que é uma corrida tão rápida. É uma corrida de 100 metros. A gente sabe, uma corrida de 100 metros, um atleta de 100 metros, ele explode e vai. E terminou. Mas aqui é aquela corrida de resistência, aquela corrida constante, em que vai correndo para chegar lá no limite. Então é essa corrida que aqui se compara. A vida cristã é essa corrida de progressão, de continuidade, de caminhar nesse processo de santificação, de busca constante a Deus. É isso que o apóstolo Paulo, encorajando os irmãos aqui, vai trazendo essa metáfora de que a nossa vida como crente, a nossa vida como discípulo é uma vida de atleta, que estamos numa corrida, e essa corrida ela tem que ser feita de uma forma constante, não é de uma forma explosiva e nos cansamos ao meio, levantamos as mãos e rendemos. E o apóstolo Paulo está encorajando, dizendo que temos que prosseguir. Qual é? Prosseguir aonde? Prosseguir para o alvo, prosseguindo nesse caminho de fé. Mesmo em meio às provações, é preciso que se prossiga com o objetivo de alcançar a meta. Qual é a nossa meta? É a eternidade com Cristo. É um dia nós estarmos com Cristo para todo o sempre. É assim que Paulo fala para os irmãos aqui nessa carta de Filipenses. Paulo está preso. Falamos na semana passada que Paulo está preso quando escreve essa carta, ele está preso em Roma, mas mesmo em meio, se observarmos na mensagem que nós falamos na semana passada, Paulo deveria estar ansioso, ele deveria estar com a incerteza do amanhã. Ele não sabia, mas ele está a dizer assim: é preciso nós nos alegrarmos no Senhor, não andarmos com ansiedade, confiar no Senhor. Aqui Paulo deveria estar também preocupado. Ele não está, ele acha que a vida dele é essa corrida, é esse caminhar em Cristo Jesus, de andar na obediência ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. Mesmo em meio às suas provações, ele permanece. Ele está a encorajar os irmãos a permanecer no Senhor. Dias difíceis, dias complicados, porque quando nós lemos logo no princípio desse capítulo, Paulo está falando ali que existem falsos mestres que estão procurando distrair a igreja, trazendo ensinos que não são ensinos que vêm da parte de Deus. E ele está a encorajar os irmãos: não se preocupem com isso, mas permanecem, fazem a vontade de Deus, ande, não importa as lutas e desafios que vão passar, mas permanecem no Senhor, reparam, prossigam para o alvo. É isso que Paulo então vai aqui falar para a igreja, vai animar a igreja, vai encorajar a igreja, vai exortar a igreja para que a igreja continue prosseguindo para o alvo. Quando lemos essa passagem, 3 princípios ou 3 frases nos chamam a atenção. E é nessa frase que vamos conversar um pouco, vamos falar um pouco, vamos deixar Deus ministrar nas nossas vidas, porque acredito que
Também as nossas vidas, elas passam de facto por diversos desafios e nós precisamos manter firme no Senhor. Paulo vai trazer aqui, vamos observar essas 3 frases aqui. Paulo vai usar: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Essa é a primeira frase que gostaria de deixar aqui. Alvo, objetivo. Alvo e objetivo. Paulo vai dizer assim: não porque eu já tenha alcançado a progressão, ou já tenha chegado à perfeição, desculpa. Eu não cheguei lá, mas o meu objetivo é prosseguir para o alvo, buscando a Deus, caminhando com Deus. É lá. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é chegar lá. O meu objetivo é estar eternamente com Cristo. É lá onde eu estou reparando. Ali é o meu alvo. E sabe, quando refletia e meditava nessa mensagem, nessa palavra que o apóstolo Paulo está a trazer à igreja aqui em Filipos, chama-nos a atenção porque muitos de nós, às vezes nós desistimos cedo, ou não temos, estamos, mas nós não temos um alvo, não temos objetivo concreto, nós não temos objetivo. Pessoas estão na igreja por imitação, pessoas estão na igreja como um lugar simplesmente de um clube social, onde fizemos parte, onde viemos para nos sentir bem. Não, esse não é o objetivo primário. O nosso primeiro objetivo, o nosso alvo é conhecer a Cristo. É ter então essa intimidade com Jesus, nos aproximarmos mais e mais dele e fazer a sua vontade, andar na santidade. Esse é o nosso primeiro objetivo. Esse é o alvo que nós temos na nossa vida. Nos santificarmos cada dia mais e voltando para Cristo todos os dias. Não temos. Você vê que não há. Muita gente às vezes não tem objetivo. Mesmo na vida normal, as pessoas não têm uma... Se formos aqui a fazer um inquérito, dizer qual é o objetivo da vida, nós podemos pensar que a vida é comer e beber, simplesmente isso. Eu trabalho para poder comer, trabalho para poder ter a minha saúde, mas não tem um objetivo claro. E Paulo chama, aqui ele está dizendo assim: eu prossigo ao alvo. Qual é o nosso alvo? 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 Eu prossigo para o alvo. E esse alvo que eu prossigo é Jesus Cristo. O meu objetivo é conhecer mais e mais a Ele, me aproximar mais e mais de Jesus, ter essa intimidade, ter essa relação com Jesus. Esse é o meu alvo. Andar na santidade. Andar na santidade. Eu não alcancei toda a perfeição. Eu não alcancei tudo. É o que Paulo está a dizer. Ele não alcançou a perfeição, mas o que ele faz? Ele prossegue. E ele caminha, porque ele quer se tornar mais semelhante a Jesus. Para ser mais semelhante a Jesus, ele prossegue. Cada dia da sua vida, ele prossegue a semelhar-se a Jesus Cristo. Isso chama-se santificação. Isso chama-se santificação. Nos separar todos os dias para Jesus. E aí Paulo indo adiante, porque é necessário que ele vá, mas existem desafios na vida dele. Ele vai dizer, tem que ter um ponto de partida. Como ele pode alcançar esse alvo? Aí ele volta, vai dizer assim, a segunda frase: esquecendo-me do que ficou para trás. Esquecendo-me do que ficou para trás.
Não, esse esquecer não é apagar da memória de Paulo, né? Não é esquecer, apagar assim, da memória. Mas é aprender a progredir. É aprender a perceber a vontade de Deus. Porque nós sabemos que coisas do passado podem nos prender, podem nos trazer um retrocesso, trazer um desânimo, trazer uma derrota. E quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, Paulo tinha tudo para se desanimar. Paulo tinha tudo para poder desanimar-se. Quando você lê esse capítulo, logo no princípio, Paulo vai descrever quem ele era. Paulo era um fariseu arrogante, vaidoso, que levou muitos cristãos à morte. Era assim que Paulo era. E Paulo tinha tudo para não, a vida de Paulo tinha tudo para não dar certo. Era um arrogante, um fariseu arrogante, vaidoso, cego com as coisas de Deus, participou na morte de muitos cristãos, perseguiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha tudo isso que poderia amarrar a ele. Tinha tudo que poderia amarrar a ele. Mas Paulo vai dizer assim, ele vai ver, vai reparar tudo isso. Ele não esqueceu que apagou da memória dele, mas ele sabia que aquilo não tinha mais força na vida dele. Desde o momento que ele rendeu a vida dele para Jesus Cristo, Jesus havia libertado Paulo. Jesus perdoou Paulo dos seus pecados. O sangue de Jesus purificou a vida de Paulo. E Paulo era uma nova criatura. As coisas passadas já não deveriam influenciar o curso do progresso da vida do apóstolo Paulo para o seu alvo. E acredita, irmãos, na nossa vida como crentes, na nossa vida como discípulos do Senhor Jesus Cristo, muitas coisas nos amarram. Vamos lá. É incrível, porque às vezes nós nos achamos tão justos demais. E aí quando Paulo vai lá, ele usa uma forma muito irônica no capítulo 15. Se você for a ler, ele vai usar uma forma muito irônica. Ele vai dizer, por isso todos quantos já somos perfeitos, o que vai contradizer com a primeira parte, né, que nós lemos, né? Porque ele vai dizer assim, mas eu ainda não alcancei a perfeição. Mas aí no capítulo 15 ele vai dizer assim, mas por isso todos quantos nós, de uma forma muito irônica, para poder chamar a atenção aos irmãos lá, porque poderia no seio dos irmãos haver aqueles que eram também, ou que se achavam no meio, que eram pessoas tão perfeitas, mas tão perfeitas, chamar a atenção, ei, cuidado, nós ainda não alcançamos a perfeição. A perfeição iremos alcançar quando estivermos um dia com Jesus Cristo, para todo sempre. Mas aqui nós vamos em progresso, vamos caminhar nesse processo de santificação, conhecendo mais e mais a Deus, nos aproximamos mais, fazendo a vontade dEle todos os dias da nossa vida, nós procurando caminhar com Jesus Cristo. Agora repara que Paulo chama, diz, não, eu me esqueço das coisas que atrás ficaram. Um arrogante, um cego nas coisas de Deus. Assim foi Paulo. Matou muitos cristãos. Por isso digo que Paulo tinha tudo para dar errado, mas Jesus o libertou. A graça do Senhor o alcançou a ele. Ele foi justificado por nosso bom Deus. E agora, Paulo está dizendo, eu me esqueço das coisas lá. E eu estou aqui pensando, quantos de nós estão atrelados ou amarrados ao passado? Quantos de nós que estão aqui nessa manhã, que existe uma vontade
de estar com Cristo, de caminhar com Cristo, de andar com Cristo. Mas o peso, a bagagem é tão enorme e ela não consegue se movimentar, não consegue sair, não consegue prosseguir. Quantos de nós que estamos aqui amarrados nos nossos próprios pecados? Pessoas que estão aqui amarrados no pecado. E sempre que eu quero dar um passo para frente, reparo, o inimigo é bom, né? Ele é o acusador, né? E ele vai dizer assim: ah, mas você pensa o quê? Ah, Alegre, você pensa o quê? Ah, Ware, ah, Nando, o que você pensa? Você pensa que, lembra-te, não é assim? Ele gosta, às vezes, ele é muito bom a fazer isso, de nos lembrar o que a gente... Manos, a gente não é bom mesmo. Não há sequer homem bom. Jesus nos lava. Jesus nos purifica. Ele nos torna santo. Só Jesus. Só Jesus. E aí você vê, o inimigo vê e vai dizer assim: olha só, repara a bagunça. Repara, a tua vida é uma bagunça, a tua vida é um estrago. Repara tudo isso. Repara como você está. Repara o pecado que você... Não é assim, aqui não estou a falar viver no pecado. Hein? Uma coisa é viver no pecado, uma coisa é ser acusado daquilo que você... Porque tem pessoas que se sentem que não merecem nada. Graças a Deus, não merecemos nada, merecemos amor. Mas tem um jeito de reparar e ver a minha vida. Porque o inimigo vai trazer coisas antigas. Vai dizer: Nando, lembra-se? Rosário, lembra-se? Ware, lembra? Quem disse que você é isso? Quem está falando? Ele sempre vai nos provar. Ele sempre vai nos tentar. Ele sempre vai nos mostrar daquilo que era o nosso passado. Mas eu quero dizer para você essa manhã: você não está amarrado no seu passado. Você não está amarrado no seu passado. Você não vai esquecer, porque faz parte da sua história. De vez em quando você vai se lembrar desse passado. Mas eu quero dizer essa manhã, a forma como o apóstolo Paulo repara isso, ele vê que ele não merecia nada, um assassino de crentes, um matador de crentes, um fariseu arrogante, mas quando ele encontrou Jesus, quando ele teve a vida com Cristo, ele reparou e ele viu assim: o meu passado já foi o meu passado. Jesus me purificou. Jesus me libertou de toda a escravidão. E hoje eu sou livre. E eu pretendo prosseguir naquilo que é o alvo. E é isso que nós precisamos. Tem muita gente dentro da igreja amarrada com o seu passado. Muita gente não consegue se libertar, não consegue avançar, porque todo o tempo o passado lhe persegue. Todo o tempo passado lhe persegue. Prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Seja o que o inimigo estiver a acusar, seja o que o inimigo estiver a falar, você vai dizer que o sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me purificou. Jesus me comprou. Eu sou livre. Eu não sou mais escravo. Eu não sou escravo do meu passado. Jesus me libertou e eu sou livre. Eu tenho alvo, eu tenho objetivo a alcançar. Eu tenho objetivo a alcançar. E nós precisamos ser essa igreja com propósito, com objetivo claro, né? E essa corrida é incrível, porque quando você vê
quando nós trazemos assim a corrida, mesmo se for a corrida de longo curso, só ganham quantas pessoas? 3, né? Só 3. Essa é diferente. Todos aqueles que prosseguem para o alvo, aqui não há primeiro, segundo, terceiro, não há. Não. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que estão em Jesus, que caminham com Cristo e progredem todos os dias para o alvo, quando chegar um momento, ele irá receber o seu prêmio. Não estamos aqui a competir um do outro, amém? Não há concorrência aqui, não estamos a competir, mas somos chamados a ser atletas, somos chamados a progredir então para o alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Que o seu passado, você vai lembrar do seu passado. É difícil eu esquecer do meu passado. Tem muitas coisas que eu fiz, hein? Emprestando, nós às vezes, mas emprestando um pouco a linguagem lá dos brasileiros, né? Muita burrada que a gente fez, né? Fizemos muitas, e algumas até quando nós nos lembramos, eu estava ali mesmo. Nunca aconteceu isso consigo? Aí você fica assim, faz uma introspeção, volta um pouco ali para trás para você poder ver a sua vida. E você diz, mas era eu mesmo. Porque tem muita coisa na nossa vida, lá no passado. Se fosse para poder fazer um restart, né, um restart das coisas, acho que nós não gostaríamos nem sequer passar. Então nós vamos nos lembrar disso. Mas eu quero afirmar para você essa manhã: prossiga para o alvo. E como você vai prosseguir? Esquecendo-se das coisas que atrás ficaram. Porque o seu objetivo é Cristo. Conhecer a Cristo. Viver na obediência. Fazer a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Fazer a vontade dEle. E a última frase que Paulo vai dizer, que todos nós queremos. Todos nós queremos. É o quê? Que Paulo vai dizer é o prêmio. Acho que mesmo também você não correr, eu já comecei a perceber, toda a gente quer ganhar prêmio mesmo sem fazer nada. É isso? Toda a gente hoje, se tiver prêmio, mesmo sem fazer esforço, quer prêmio. Mesmo sem fazer esforço, quer prêmio. Mas Paulo aqui vai chamar o prêmio, que é o prêmio chamado celestial de Deus, que só nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Em Cristo recebemos o perdão dos nossos pecados e vivemos com a certeza que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Esse é o prêmio. Estar com Cristo para sempre. Viver com Cristo para todo sempre. Esse é o prêmio que nós devemos prosseguir. Não desistir, mas prosseguir no Senhor. Prosseguir no alvo. Porque um dia nós queremos estar eternamente com o Senhor. Porque Ele é a nossa certeza. Ele é a nossa esperança. Amém? Não há esperança sem Jesus. Não há amanhã sem Jesus. Não há eternidade sem que a gente renda as nossas vidas, sem que a gente deixe tudo que estava lá atrás e nos foquemos em Cristo e caminhamos com Ele. Não há eternidade sem Cristo. E vamos prosseguir para o alvo. Por quê?
Aqui no mundo, meus irmãos, nós somos hóspedes. De uma forma breve, ao seu momento, se Jesus não voltar, cada um vai. E se nós não estamos em Cristo, porque muita gente às vezes não gosta de falar sobre o inferno. Hoje, às vezes pouco se prega, porque as pessoas vão correndo tudo naquilo que são as bênçãos materiais. Eu quero dizer para você, o inferno é real. Alguns terão a eternidade no inferno. Mas aqueles que prosseguem no alvo que é Cristo, terão a eternidade com Cristo. Amém? Glória a Deus. Prossiga no alvo. Você pode dizer para esse precioso irmão que está aí, que talvez estava aqui, mas não estava, mas tem que dizer para ele, assustar um pouco, prossiga, né? Prossiga no alvo. Aquela tua bagagem, aquelas tuas coisas que você estava carregando, lembre-se, se está em Cristo Jesus, Ele te libertou, te livrou, tirou da toda a escravidão e hoje você é livre. Amém? Você é livre pela graça, pela misericórdia do nosso bom Deus. Então prossiga para o alvo. Um dia estaremos ali e vamos celebrar com o Senhor para todo sempre. Um lugar onde não há choro, um lugar onde não há dor, na nossa casa eterna com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Nosso bom Deus, nosso Pai, nosso Senhor, queremos chegar diante de Ti nessa manhã. Pai, sabemos que somos um corpo, mas cada um fazendo a corrida, Senhor. Talvez alguns numa velocidade mais rápida, com um progresso mais rápido, mas alguns nem por isso, Senhor. Alguns talvez emburiados, amarrados, Senhor, com as coisas antigas. Pai, nós oramos nesta hora, Pai. Espírito Santo venha, nos revela, nos mostre que as coisas passadas são passadas, porque em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos nova criatura. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude nós a caminharmos em Ti. Nos ajude nós a entendermos os Seus planos e os propósitos, Senhor. A razão do nosso viver. Nos ajude, Senhor. Perdoe-me, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Te adoramos, Te exaltamos, Pai. Abra os nossos corações, Senhor. Se revele, Deus, nas nossas vidas, porque às vezes estamos baixos, o inimigo vem, coloca muita luta em nossas mentes e as coisas nos amarram às vezes. Pai, no nome de Jesus, nos mostra que o Seu sangue nos purificou, nos lavou e hoje nós não somos mais escravos do medo nem do pecado, Senhor, porque Tu nos lavaste. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor enquanto você ora e fala com o Senhor nessa manhã. No nome de Jesus. A humanidade a esperar até que dos seus vistos com perdão em seu olhar
os levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja de nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou. O amor de Jesus Cristo, com ele vive ressuscitou. Louve a Deus, Pai, a Jesus. Louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvo. Louve a Ele, louve a Deus, Pai, a Jesus. Louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus, Pai, a Jesus. Louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Louve a Deus, Pai, a Jesus. louve o Santo Espírito, Louve o Santo Espírito, majestade, majestade, Rei dos reis, louvarei. para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado por nos libertar da toda a escravidão, de todo o jugo do pecado. Obrigado, Espírito Santo, por nos purificar, nos convencer. Nós oramos, Senhor, que nos guarde, nos proteja nessa semana que está iniciando, Pai Santo, e nos leva a nossa vida. Leva-nos, Senhor, em nossa consciência, em nosso coração. Saber que nós temos um objetivo, temos um alvo a alcançar. E o nosso alvo é Cristo. E nos ajuda a viver na Sua vontade, na obediência à Sua palavra, Senhor. A nos consagrarmos, a nos separar para Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Vai na paz do Senhor Jesus. Amém. Prossiga no alvo.